Acabou de sair um rumor muito empolgante para o futuro da Marvel Studios nos cinemas que pode deixar muita gente chateada. Mas cá entre nós, é inevitável. A Marvel já estaria se preparando para reescalar, ou seja, buscar novos atores para os seus heróis icônicos, especificamente aqueles que morreram, acabaram no universo cinematográfico. Mas quem é a fonte desse rumor? Será que já tem um histórico de acertar muita coisa? E o que exatamente foi dito? Vamos conversar sobre todos esses detalhes e sobre as possibilidades para o futuro da Marvel nos cinemas aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia. Se você é novo no canal, já deixa o seu gostei para dar uma força para eu trazer mais vídeos assim e também se inscreve para a gente estar sempre aqui conversando juntinho sobre esse universo de heróis que a gente tanto gosta. Vamos ver o que foi dito aqui. Segundo a fonte desse rumor, personagens importantíssimos para Marvel vão ganhar novos atores para recomeçar a sua jornada nos cinemas. E esses personagens seriam Homem de Ferro, o Tony Stark. Nossa, vai ser muito difícil achar um outro Tony Stark igual o Robert Downey Jr. Mas talvez a proposta dele seja essa, né? Pegar alguém que seja diferente para evitar comparações. Outro personagem que também iriam mudar, adicionando um novo ator, seria o Capitão América, Steve Rogers. Que diferente do que já está acontecendo nos filmes, o personagem foi substituído por outro. Ou seja, o Capitão América não é mais o Steve Rogers, mas sim o Sam Wilson. Não é isso que estão planejando. Vão de fato trazer um outro Steve Rogers para substituir o Chris Evans. E a mesma coisa vai rolar com a Viúva Negra, Natasha Romanoff. Nós também já temos uma nova Viúva Negra, a Yelena. Não se sabe o que vai acontecer com ela, ainda mais porque ela está no filme dos Thunderbolts, que é um filme arriscado aí, por vários motivos, mas invariavelmente iriam trazer a Natasha de volta, interpretada por outra pessoa. E também, esse último é o mais interessante, o T'Challa, o Pantera Negra. Nós vimos em Pantera Negra Wakanda para Sempre que decidiram não substituir o Chadwick Boseman no papel do T'Challa. Em vez disso, deram um manto do Pantera Negra para a Shuri e apresentaram ali o filho dele como uma possibilidade para o futuro. Mas enfim, por causa da morte trágica do Chadwick Boseman, nós temos um universo da Marvel nos cinemas que não tem um T'Challa. Isso é um pouco complicado, eu diria, e aparentemente a Marvel está se planejando para resolver essa questão. Segundo o rumor, a Marvel Studios está esperando que haja uma reação forte dos fãs, ou seja, muita gente não curta os novos atores nesses personagens, e faz total sentido. A fé dos fãs na Marvel Studios com os filmes abaixou um pouco depois da fase 4, e até o anúncio do retorno do Robert Downey Jr. como o Doutor Destino já deixou muita gente com o pé atrás. Acho que não foi como a Marvel Studios tinha planejado. Eles pensaram que ia ser um sucesso absoluto, mas muita gente não gostou tanto. Entretanto, pelo que é dito aqui na informação, esse reboot, onde vão trazer de volta antigos personagens e tudo mais, não seria um reboot total, mas sim um reboot parcial, o que chamam em inglês de soft reboot. Ou seja, alguns elementos do universo cinematográfico da Marvel vão mudar e outros vão continuar os mesmos que eram antigamente. Os que iriam mudar seriam as novas versões desses heróis clássicos, icônicos. E as que iriam continuar seriam personagens interpretados por atores que ainda estariam em alta e dispostos a seguir fazendo filmes de super-heróis. Dois personagens iniciais que são mencionados aqui que continuariam depois do reboot da Marvel com os mesmos atores seriam o Pedro Pascal como o Reed Richards, o que faz sentido, né? O filme do Quarteto Fantástico em que ele vai aparecer é logo antes dos filmes dos Vingadores, que vão acabar em Guerras Secretas. Imagina, o ator entra no papel para sair em poucos filmes. Não é muito a cara da Marvel isso. E outro que continuaria aparentemente é o Hugh Jackman como Wolverine. Isso é um pouco impressionante, para mim pelo menos, porque o Hugh Jackman, apesar de super talentoso e super disposto, ele não é mais um ator jovem, que geralmente é o que a Marvel Studios busca no início de uma franquia. Qualquer estúdio busca isso no início de uma franquia. Por quê? O ator jovem vai poder ficar ali repetindo aquele papel por anos e anos. Mas pelo jeito aquela piada de Deadpool e Wolverine vai se concretizar e o Hugh Jackman vai continuar no papel de Wolverine até fazer 90 anos.
pelo menos segundo esse rumor e a disposição da Marvel Studios. Outros personagens que também continuariam depois do reboot seriam o Thor, considerando que o filme Thor 5 já estaria em desenvolvimento lá dentro da Marvel Studios. Desenvolvimento quer dizer o quê? Estão planejando, jogando ideias, talvez até desenvolvendo alguns roteiros. Então, assim, é um filme que está planejado, mas em etapas bem iniciais. Outro seria o Mark Ruffalo como Hulk. E a gente pode destacar aqui o potencial de um filme onde o Hulk vai despirocar geral, sabe? Ficar violento. O clássico Hulk contra o mundo, ou Guerra Mundial Hulk na tradução literal do inglês. Havia muitos rumores por aí de que esse filme estava planejado. Será que estão segurando a ideia desse filme do Hulk para depois desse reboot aí? Até faz algum sentido. E o último seria o Jeremy Renner como o Gavião Arqueiro. A última produção em que esse personagem apareceu no universo cinematográfico da Marvel foi a série Gavião Arqueiro, onde parecia que ele iria passar o manto para Kate Bishop. Só que pelo jeito, de acordo com esse rumor pelo menos, o cara vai continuar por um tempo. Como é que isso tudo se conectaria? Faz sentido? Bom, para mim faz muito sentido. Até fazendo um paralelo com os quadrinhos. Nas Guerras Secretas, um mega evento de 2015, a Marvel ainda tinha dois universos principais nos quadrinhos, o universo Ultimate e o universo 616. Durante as Guerras Secretas, o multiverso foi destruído, e depois, quando foi reconstruído, alguns elementos do universo Ultimate vieram para o universo 616, que é o universo principal, e alguns detalhes, por conta disso, mudaram no universo, enquanto alguns outros continuavam os mesmos. Nos cinemas, o que pode rolar é exatamente isso. Nós vamos ter aí Vingadores Doomsday e depois Vingadores Guerras Secretas. São filmes que devem acabar com o multiverso cinematográfico da Marvel e depois reiniciar ele em um novo universo, com vários desses personagens coexistindo. E essa questão de multiverso e um novo universo sendo construído nos cinemas é a oportunidade perfeita, se não a única oportunidade para eles substituírem atores em um personagem enquanto tudo ainda faz sentido na própria história sendo contada. Eu acho até que é importantíssimo eles fazerem isso, trazendo um novo ator para Homem de Ferro, Capitão América, Pantera Negra, porque são personagens icônicos da Marvel e não podem ficar refém de um ator só, por mais que a gente adore determinado ator no papel. Essa é a oportunidade perfeita, por exemplo, de trazerem um Homem de Ferro mais novo, cometendo mais erros, adaptando arcos dos quadrinhos que ainda nem foram tocados, como por exemplo o arco em que o Homem de Ferro se torna um Homem de Ferro superior. A mesma coisa vale para o Capitão América. Um novo ator permitiria novas histórias com ele que foram deixadas de lado, inclusive por conta da ausência dos X-Men. Imagine o encontro do Capitão América com o Wolverine, e a história sendo contada de como os dois lutaram juntos na Segunda Guerra. É o tipo de coisa que a gente nem sonharia ver nos cinemas há anos atrás, mas pode acontecer depois de um reboot desse. Acho que o personagem que mais vai se beneficiar, sem sombra de dúvidas, é o Pantera Negra. Poxa, tem tantas histórias do Pantera Negra que não puderam ser contadas. Agora, depois desse reboot, quer dizer, agora não, quando ele acontecer, seria possível contar a história do envolvimento romântico dele com a Tempestade dos X-Men. Realmente é um novo universo onde os X-Men vão ter mais presença e fazer mais diferença na vida dos outros heróis. E em relação aos atores que ficam, como Chris Hemsworth como Thor e Mark Ruffalo como Hulk, eles também têm oportunidades de história incríveis, sendo atores mais velhos com esses personagens. Começando pelo Thor, um Thor mais velho poderia ascender a um arco onde ele se torna de fato o rei de Asgard, o pai de todos, em meio aos Asgardianos. Enquanto o Hulk, tem um clássico Hulk de uma realidade alternativa que é mais velho, o Maestro. Se por acaso o Hulk dos cinemas envelhecer a ponto de se tornar o Maestro de alguma forma, precisa nem envolver multiverso numa história adaptando isso. Poxa, ele seria o vilão digno de uma mega saga, sem dúvidas, uma fase inteira da Marvel só para conseguirem combater
o maestro. Vale dizer o seguinte, esse rumor veio de uma conta nova no Twitter chamada Hollywood Scoops, que não foi provada ainda, vamos dizer assim, porque muita gente acha que, pô, rumor, é tudo igual, e não é. Existem fontes mais confiáveis, e eu sempre priorizo trazer os rumores das fontes mais confiáveis aqui para o canal. E essa fonte não é muito confiável ainda, aliás, não é nada confiável ainda. O motivo pelo qual eu trouxe esse rumor aqui é porque, de fato, faz muito sentido e encaixa como uma luva. Se de fato a Marvel Studios fizer isso, acho que estariam seguindo o caminho perfeito para o futuro do universo cinematográfico depois da saga do multiverso e depois de Vingadores Guerras Secretas. Do ponto de vista da história faz sentido e do ponto de vista de marca também. Imagina, você acha que a Disney vai deixar o Homem de Ferro que vende um monte de bonequinho morto por aí? Não vai, não vai. Comenta aí o que você acha, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.